Bom, eu resolvi fazer esse diário, esse, sei lá o que é isso. Um vlog. Não é vlog, né? Porque eu não vou mostrar eu andando em lugar nenhum. Mas essa coisa mesmo de ler e falar um pouco do livro. Isso aqui. O Dono e o Mal, que é lançamento do Bruno Ribeiro. Pra quem não sabe, eu já falei do Bruno Ribeiro aqui. Eu acho que ele é escritores brasileiros contemporâneos meus favoritos. Eu já li O Porco de Raça dele e o Barbárie. Não lembro agora o resto do nome. Uma escrita muito visual. Só que esse livro, eu sinto que tem uma coisa aqui que me lembra muito Cem Anos de Solidão. Que eu acho que vai se criando uma expectativa, e você fica, tá, onde que esse livro vai chegar? Muitos personagens. E eu acho que eu tô um pouco meio lerdo, assim, porque eu tô sentindo que eu tô deixando escapar algumas coisas. Bastante coisa, na verdade. Bom, terminei o livro. Eu achei que eu ia fazer o vlog, né? Contando e mostrando o dia a dia do livro, mas no meio do Mal, que eu vou falar desse livro hoje, eu li outro, que é esse aqui. Esse aqui, Na Ausência dos Homens, que eu já tinha comprado ele há muito tempo, mas eu tinha esquecido. Vou contar resenha sobre a história do livro, vou tentar falar só por cima, porque eu não sei fazer isso sem contar spoiler. Mas basicamente aqui a gente vai conhecer de início uma família branca, digamos assim, e depois uma família negra. E aí o livro depois ele vai focar nessa família negra e sobre a sua trajetória, é, meio que fazendo entre o paralelo do início com, sabe, é uma coisa meio sem tempo, assim. Existe um tempo, existe um acontecimento no início que eu vou falar que são dois personagens, um dessa família branca e um dessa família negra que sofre um acidente de moto. E a partir disso acontecem várias coisas e aí para entender essa coisa, eles voltam com o passado de cada personagem, só que é um passado do futuro. É uma coisa meio louca assim. Mas basicamente é uma família negra com uma família branca que a gente conhece. E aí a gente vai conhecendo a relação desses personagens e o que aconteceu com eles. É, depois de alguns acontecimentos. E aí tem um personagem que eu acho que é esse personagem aqui, que é o inglês, que é um personagem muito específico, assim. Depois que eu li, eu vi uma entrevista do Bruno falando o que é esse personagem pra ele. Eu não consegui pegar isso que ele falou ali. Pra mim, esse personagem, ele é o que ele é mesmo dentro da história. Spoiler, um pouquinho. Eu não sei contar sem spoiler. Esse personagem, ele é meio que um ser sobrenatural. Então, o Bruno fala que ele tem um paralelo com a colonização. Acho que pode até ter. Eu acho que o Bruno escreveu pensando nisso, mas pra mim ele não soa isso, sabe? Ele soa mesmo como um personagem sobrenatural, porque eu sinto que, se a gente pensar numa lógica cristã, ou numa lógica espiritualista no geral, existe um mal. E esse mal, ele age de acordo com o que ele é mal, então ele precisa fazer maldade. Só que eu sinto que, se a gente pensar numa lógica cristã, o diabo ele vai agir a partir das atitudes dos humanos, porque de certa forma ele não pode agir pelos humanos, então ele precisa criar situações para ele agir, sabe? De forma ativa. Então eu sinto que esse personagem ele é um pouco disso, assim, e um pouco de um monte de outras coisas. E é muito interessante. A escrita do Bruno é muito surreal, porque no início eu lembro que eu até mandei um áudio pra ele, porque eu falei assim, cara, como que você consegue fazer isso? Porque a escrita dele é descritiva, mas não é descritiva no sentido de a sala estava ensolarada, tipo o Hobbit, não é descritivo desse jeito, mas é uma descrição que você visualiza. Eu senti que é melhor do que um roteiro. Eu sinto que se um roteirista pegar esse livro, principalmente o início dele, consegue criar um set, um cenário, consegue identificar os personagens, como esses personagens são, pelo diálogo, sabe? Então, isso é muito incrível. Eu acho que, enquanto uma pessoa que escreve também, escrever diálogo eu acho muito difícil. Porque às vezes a gente não pode ficar caricato ali na escrita, então vou escrever um personagem que é mineiro. E aí esse personagem mineiro vai ficar falando eu sei, dum sei, sabe? Umas coisas que você fica assim, ai, tá, tipo.
É muito característico, tá querendo diferenciar demais esse personagem, e eu acho muito difícil. Passa um pouco o livro, eu sinto que eu fui com uma ideia muito pronta do que seria esse livro, mesmo sem ver nada. Porque como eu acompanhei o Bruno postando às vezes a escrita e tal, e a capa também, ela me remete a uma coisa. Vou falar o que ela me remeteu e o que não é. Uma casa mal assombrada. E aí a gente vai ver o paralelo dessas famílias e como esse mal age na família. Eu pensei que era isso. Mas não nesse estilo filme de terror. Eu pensei que era uma história contemporânea com essa pegada. Gente, nada a ver. Eu não sei de onde eu tirei isso. Então, é muito diferente. Eu acho que em alguns momentos a história, pra mim, ela fica. Ela me perde. Não é cansativa, mas ela me perde. Eu não quero saber daquele personagem. Sabe? Aquele personagem pra mim não tem graça. Tem um personagem aqui. Ai, não vou lembrar o nome dele. Mas é um personagem que é LGBT. Ele é o mais interessante. Mais que o protagonista, que é o Graciliano. Que sim, tem a ver com o autor. E eu acho ele muito mais tridimensional, porque ele é bonzinho, ele é ferido, mas ele também não é bobo, sabe? Assim, ele foi bobo, mas bobo por conta dos traumas dele, mas ele. Ah, enfim, eu acho ele muito bom. E é ruim porque, dentro dos estereótipos, assim, ele é o personagem que tem a pele mais clara. Então, isso eu fico assim, tá. Se fosse um filme, ia ser muito estranho. Não estranho, mas ia ser um ponto a ser questionado porque esse personagem é o meu favorito, mas eu acho que ele é o mais bem construído. Os outros, eu sinto que. Ai, não sei. Eles me pareceram peças de um tabuleiro, assim. Eles precisam existir para acontecer alguma coisa. O Graciliano, ele é bem construído, só que ele é chato. Ele é chato, ele é um personagem chato. O inglês também, para mim. Eu vi um comentário no Scooby que eu concordo, mas eu acho que é mais do que isso. Que a pessoa que fez o comentário falou assim: ele mirou ele mirou no realismo mágico, mas nem a chegou a tirar. Eu acho que é um pouco mentira isso, mas eu compreendo um pouco esse comentário, eu ri. Mas o que eu mais gosto de tudo aqui é o Bruno. É a voz do Bruno aqui. Porque como eu li o Porco de Raça e o outro livro dele que eu vou pôr aqui, que eu esqueci o nome, é, eu acho que a escrita dele é muito boa, assim. Eu queria muito ver alguma coisa do audiovisual dele, sabe? Porque eu queria ver se o diretor, né, se consegue traduzir o que ele escreve. Então, acho que é isso, gente. É um livro muito bom. Eu acho que no meio, assim, me perde um pouco. Eu acho que a questão do inglês poderia ter sido. Acho que seria muito legal se a gente soubesse o que ele é antes dos personagens, ou do personagem que precisa saber. E eu queria muito um spin-off desse personagem que é LGBT, que eu não vou lembrar o nome. E eu só lembro o nome do Graciliano porque é muito, muito forte, né? Então, eu sou péssimo para lembrar nome de personagem, assim. Isso é uma coisa, tá? É um livro que ele tem muitos personagens, muitos nomes, e às vezes eu voltava para lembrar. Principalmente no início, porque o início meio que fala de todos os personagens. E aí eu voltava para falar, quem que é esse mesmo? E aí eu voltava lá, sabe? Então, não sei se isso teria como é, colocar isso na escrita para lembrar a gente de quem é aquele personagem. É uma coisa que me incomodou muito, porque toda hora eu tinha que voltar, porque eu realmente esquecia. Mas isso pode ser a ver também com o meu momento, eu tô de férias, eu tô muito preocupado com questão de emprego, né, que eu tô empregado e tal. Então eu acho que isso pode ser um pouco, ter um pouco a ver. Mas me inspirou muito, porque eu tô reescrevendo um livro que eu escrevi há muito tempo atrás. Assim que eu terminei minha pós em 2023, eu escrevi esse livro que se chamava Mariana. E eu lembro que eu fiz uma consultoria com a Laura Cohen, não sei se vocês conhecem, e ela me deu uma dica de um personagem específico que ele era mencionado assim numa parte muito específica. E é, ela falou assim: eu acho que você devia investir mais nisso. E eu fiquei com isso na cabeça. E antes disso também, o Adalmo do Giratrinco, ele corrigiu esse livro e ele me presenteou com esse livro aqui. Ele me presenteou com esse livro aqui, ó, na nossa parte à noite, que eu comecei a ler antes de O Dono e o Mal. Eu tô na página 157. E ele falou assim: eu acho que seria legal você dar uma lida nesse livro. Essa história sua, né, Mariana, tem potencial pra passear por esse universo.
E aí eu tô transformando Mariana nessa coisa do realismo mágico, assim. Eu acho que nem vai chamar Mariana mais. É curioso, né? Porque esses livros, eles são muito parecidos. Não são parecidos, mas eles poderiam fazer parte do mesmo universo. Se fosse Marvel, eles poderiam fazer parte do mesmo universo. Então, quem sabe, né? Um dia eu lanço também alguma coisa similar. Mas me inspirou muito. Eu lembro que eu lia 3 capítulos, 3 páginas, 5 páginas, e eu dava um tempo, quando eu vi, eu tava escrevendo, assim. Que é uma coisa que eu não tava conseguindo fazer já há um tempo. Mas eu acho que é isso. Eu gostei muito, eu gosto muito do Bruno. Eu acho que ele é uma pessoa que me inspira muito, porque ele é bom. Ele é um escritor bom. Eu acho que tem muitos escritores que são hipervalorizados no mercado. Eu acho que o Bruno deveria ser. Eu acho que ele é muito corajoso de escrever isso aqui, porque eu sinto que existe uma demanda de mercado que as pessoas querem ficar nele, querem ficar nessa demanda e não se propõem a escrever coisas diferentes. Eu acho que tudo bem, né? Faz parte, a gente tem que jogar o jogo capitalista, mas é muito corajoso da parte dele. Eu acho que é isso.